Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, polêmico projeto que trata da atualização da tabela do IPTU em Florianópolis. O prefeito diz que houve uma valorização dos imóveis e desde 2001 não há uma atualização da tabela. E aí teremos um aumento de quase até 300% em alguns casos, 200 e quanto que vai chegar? 250% em alguns casos. Aqueles imóveis que mais tiveram valorização, Jurerê, Cacupé, João Paulo, esses vão ter, e outras regiões terão a majoração. E outras regiões terão a redução. E também amplia-se a isenção ou redução do imposto no chamado IPTU social, a isenção para pensionistas, famílias com renda total de 5 salários mínimos e aposentados. É isso. Agora, aquele que terá uma majoração, né, no seu IPTU, vocês que atuam na área do direito tributário, no Brasil tem aquela figura do planejamento tributário. Isso acontece mais com poder aquisitivo, né, para quem tem mais recursos, tem para conseguir planejar como vai pagar, de que forma vai pagar e tal. No caso do IPTU é mais difícil ou não? Mas não tem saída, né? A gente poderia falar sobre aquele terreno, nosso grande imóvel, numa área não tão central, que a gente quer fazer um loteamento, mas a gente está esperando valorizar. A hora de fazer o loteamento é agora. Então, tu loteia claro. A área, isso é planejamento tributário. Mas a lei não deveria permitir esse tipo de coisa, né? Então, se a intenção aqui é fazer justiça social, a intenção é fazer que quem tem uma grande área de terra em Florianópolis pague como quem tem uma pequena, talvez até mais, mas que também pague. Então, talvez, nesse caso aí, a gente está falando do planejamento tributário por mal. Mas... Se faz justiça social tributando-se a renda ou os imóveis? A justiça social, ao meu sentir, se faz com a boa aplicação da arrecadação tributária e não com o aumento da carga tributária e tampouco a imposição. Quer seja um tributo sobre a renda, quer seja um tributo real, um tributo, como é dito, um tributo sobre a coisa, como é o IPTU. Nós vivemos num federalismo em que se persegue constantemente uma busca pelo federalismo norte-americano, em que lá nós temos um federalismo por agregação. Os Estados Unidos se uniram para formar a América. Nós vivemos no Brasil em que nós temos uma cultura segregativa, ainda nós estamos procurando o nosso federalismo. Nós estamos aprimorando a divisão do Tratado de Tordesilhas em linhas retas que estão se dividindo. Aonde que eu chego? Eu chego em que nós temos uma divisão federativa, em que se dá autonomia administrativa e autonomia de arrecadação e até mesmo de legislação em certas partes, com seus temperamentos e dentro das suas situações. Nós temos uma carga tributária em que hoje a União, pode-se dizer, tem quase 62% da arrecadação, os estados 27% e os municípios 11%. Então é natural que o nosso prefeito municipal, administrando, venha buscar um aumento da carga tributária. Só que nós, contribuintes, que não estamos só pagando os tributos e não estamos só olhando os tributos do município e nós estamos olhando os tributos federais, tributos estaduais, em que até mesmo em vários aspectos da mídia não se sabe o efetivo dia que o brasileiro trabalhou para pagar a carga tributária. Não raras vezes encontramos em alguns dias, olha, em junho o brasileiro até a data de hoje trabalhou para pagar a carga tributária. Depois, um mês após, nós temos outro. Em São Paulo nós temos o impostômetro, onde que nós deveríamos ter o tributômetro, ou seja, nós temos o imposto, é uma das espécies das 5 da carga tributária que envolve todo o nosso arcabouço ou a nossa grande amarra tributária. A justiça social se dará quando a gente tiver uma boa aplicação de recursos, quando tiver o contribuinte um fácil acesso à educação, um fácil acesso à escola. Quando eu digo educação, no sentido geral, no mínimo a escola, principalmente a primária. A saúde a gente não precisa nem entrar com maiores digressões e com maiores discussões. Ficamos por anos tratando e ouvindo falar do CPMF, aquela tida contribuição, o P, que era de provisório, já era permanente, de movimentação financeira, que era destinada à arrecadação para a própria saúde, em que se arrecadava quase 20 bilhões ano. Ficamos com 13 anos.
Se um hospital custasse de alto nível 1 bilhão, nós teríamos 20 por cada ano. E eu imagino que todos os estados da federação teriam essa distribuição. Não raras vezes verificamos os alcaldes, os prefeitos municipais indo a Brasília para rediscutir o Pacto Federativo. A rediscussão do Pacto Federativo não é rediscutir a linha dos tratados de Tordesilhas e transpor para as linhas. Apenas se faz quando se tem a briga pelo pré-sal, que é o único campo que a gente ainda não sabe onde está a divisão do território. A rediscussão do Pacto Federativo é a arrecadação, é a distribuição de renda e de atribuições para a municipalidade e para os estados. Então, eu imagino uma discussão muito epidérmica se falar em aumento de IPTU, em se falar em aumento de imposto de renda ou atualização de tabelas. Nós temos que passar para uma nova fase nessa nação e se discutir efetivamente que tipo de federalismo, que tipo de governo nós queremos. Se nós pretendemos uma base social, nós teremos uma arrecadação muito maior. Se pretendemos um Estado intervencionista como Keynes assim vislumbrava, nós temos outro tipo de carga tributária. Agora, não dá para que tenhamos vários tipos e várias formas de ideologias e aplicação de governo de forma discrepante e com tabelas de valores de imóveis atualizados em um município e não atualizados. Nosso município é um município que não estava atualizado há 17 anos. Será que Balneário Camboriú vai atualizar? Nosso presidente Secov, a especulação vai correr para outras cidades. Diminui o investimento na cidade, diminui o emprego, diminui a construção, diminui o retorno para o profissional liberal e para toda a sociedade, diminui o investimento na saúde, diminui o investimento na educação. Então há um impacto na atividade econômica. Sem dúvida. Deixa eu pegar um gancho aqui com o Diogo, até para falar sobre isso. Carga tributária, além de ser um problema financeiro, também é um problema de tempo que as empresas e as pessoas dedicam. Além de aumentar o tributo, a prefeitura quer complicar a vida do vendedor, né? Um dos requisitos a partir de agora, todo mundo que anunciar um imóvel vai ter que indicar no anúncio o número da inscrição imobiliária. Então, o classificado vai mudar completamente. Então, o anúncio da linha já começa a contar 2 linhas, porque é o número de inscrição imobiliária do imóvel e da vaga de garagem. Isso vai causar um transtorno maior. Qual é a finalidade disso, hein? Imagino ser a fiscalização. Aí tem uma ilegalidade muito grande, né? Porque tu vai regular uma atividade e uma profissão, corretor de imóveis e imobiliárias, que tem que ser regulada por lei federal, tem lei federal própria, vimos o anúncio do Cresci aqui, inclusive, o Secov luta muito pela categoria também, e na ausência da lei federal estabelecer algumas regras, quem vai estabelecer é o Conselho, seja o Conselho Federal ou seus conselhos regionais através de resolução. Você está tendo uma lei municipal transpondo a autonomia desses conselhos ou mesmo de uma lei federal, ferindo a hierarquia das leis, obviamente, né? Mas só voltando à tua questão anterior sobre a justiça social, Renato, acho que a gente não pode confundir justiça tributária com justiça social. A justiça tributária até pode fazer parte da justiça social, que acho que é um leque maior. A justiça social está, de fato, amplo, né? Bem mais amplo, né? E acredito que, de fato, o que nós temos no Brasil, através do que o Diogo colocou muito bem, de um federalismo doente, de um federalismo até tupiniquim, que é a única experiência de federalismo no mundo que nós temos 3 entes federados, né? Então nós precisamos avançar nesse sentido também, discutir o nosso pacto, para que a gente possa, aí sim, fazer uma reforma tributária que que traga em seu bojo essa questão da justiça tributária, né? Porque a gente olha para os países mais desenvolvidos, onde nós estabelecemos a relação do Estado do bem-estar social, etc., você tem exatamente isso, uma vinculação de tributação muito maior na renda, muito maior no consumo, né? E uma desoneração tanto da produção quanto da propriedade, né? Porque, em tese, você vai adquirir tanto os produtos quanto a sua propriedade com aquilo que você oferece de renda. Se você estiver já pagando o seu imposto ali, você já está contribuindo para o ente federativo em questão, né? Então nós temos no Brasil primeiro que transpor essa questão de um federalismo doente, né? Nós ainda não conseguimos transpor isso. E depois de conseguir transpor o federalismo doente, urge que nós façamos uma reforma tributária. Claro que a gente está discutindo microcosmos do município. E no microcosmo do município, o que nós precisamos fazer, já que não dá para fazer reforma tributária, depende da União avocar-se isso no Congresso Nacional, nós precisamos, então, enxugar a nossa máquina administrativa, ter eficiência administrativa, para que ela custe menos e nós não precisamos onerar ainda mais o contribuinte para custear. Nós precisamos diminuir gasto de publicidade e propaganda do município, nós precisamos que o município
tenha cada vez mais a valorização do seu servidor, para cada vez menos terceirizar serviços e pagar por esses serviços terceirizados, e que daí sim lhe sobre dinheiro para os investimentos essenciais para alcançar a justiça social. Pois é, cada vez que se fala em aumento de tributos, né, o Brasil acho que acaba caindo um degrauzinho no ranqueamento de ambiente propício para negócios, né? O Brasil está lá embaixo para isso, tamanha a burocracia, tamanha a carga tributária, e esse tipo de coisa não é bom. Quer dizer, o Estado aumenta a arrecadação, mas não devolve a prestação de serviço que o cidadão espera. Renato, nesse aspecto, vale lembrar que recentemente nós vimos no Brasil movimentos sociais, as pessoas indo para as ruas, se manifestando, né, sobre diversos temas, mas todos eles com foco justamente na questão da eficiência do poder público, né, no retorno que as pessoas, que o cidadão tem dos seus governantes, dos governos, né? Então, esse projeto de lei que a princípio trata do IPTU, né, ele peca justamente na falta do debate com a sociedade desses outros aspectos, né? Será que esse aumento de 50% no ITBI é oportuno? O momento é esse para se fazer esse aumento, né? Qual justificativa a prefeitura tem, né? A sociedade está entendendo isso? A gente sabe que o primeiro imposto, ano do mandato, né? A gente sabe que o imposto enquanto tributo, ele não precisa ter uma contraprestação específica, ou seja, o governo não precisa explicar necessariamente para onde o dinheiro vai, né? Para custear a máquina pública, mas que não é de bom tom hoje em dia, com as manifestações que a gente vê, com a capacidade de comunicação e de informação das pessoas, que haja esse debate a respeito disso, né? O que me parece é que efetivamente é arrecadatório, né? É passar atestado de que é a ineficiência do poder público precisando de mais dinheiro, né? É a ineficiência do poder público precisando arrecadar, e não é isso que a sociedade espera hoje dos nossos governantes, ainda mais de um rapaz, de um cara jovem, né? Que veio com uma nova proposta, como bem lembrou, né? Então isso, na nossa opinião, é que é extremamente inoportuno, e ainda levando em consideração que está havendo quase que um assodamento da nossa Câmara de Vereadores para isso ser aprovado ainda esse ano, né, ao apagar das luzes aí no mês de dezembro, de forma que as pessoas não possam nem se manifestar muito sobre esses assuntos. Vamos para o intervalo e em instantes estaremos de volta aqui na sequência do Conversas Cruzadas na TV Com, discutindo a mudança no sistema de cobrança do IPTU em Florianópolis. Até já.